Muito bem, estamos na lição de número 12. Faremos agora este resumo. O título: O modelo de missões da Igreja de Antioquia. É um grande modelo para nós, um grande exemplo. O texto áureo se encontra em Atos capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, o Espírito Santo, naquela igreja, é a primeira igreja gentílica e também um grande centro teológico. O Espírito Santo, através da oração e do jejum, separa Paulo e Barnabé para a obra missionária. E agora a verdade prática vem uma grande verdade aos nossos corações, dizendo: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. A ação do Espírito Santo é esta garantia do sucesso. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 a 26, também capítulo 13, versículo 1 ao versículo de número 5. A nossa introdução está dizendo: nesta lição estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios. E essa primeira igreja cristã formada por gentios também foi um grande centro teológico, e ao jejuar e orar, eles jejuavam e oravam para pedir orientação, depois eles jejuavam e oravam para executar a orientação. Olha que exemplo maravilhoso nós temos aqui da igreja de Antioquia, porque eles oravam e jejuavam, o Espírito Santo trazia orientação. Agora eles oravam e jejuavam para colocar essa orientação em prática. A Bíblia Sagrada, ela diz que Deus opera em nós tanto o querer como também o executar. Então, se Deus tem colocado algo no teu coração, através da oração, saiba que Deus trará condições para você concretizar. Parte primeira: a igreja de Antioquia, natureza e características. No item 1, Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era conhecida como a Rainha do Oriente. Essa cidade tinha mais de 500 mil habitantes. Então, para aquela época, era uma cidade muito grande, extraordinária, viu? Extraordinária. E esta cidade, ela tinha uma população estimada em cerca de 500 mil pessoas, e também essa Antioquia, ela era constituída de diversas nacionalidades. Então havia ali uma grande diversidade de pessoas de várias partes do mundo, e dizia-se que era possível conhecer os costumes de todo mundo, do mundo inteiro, morando naquela cidade, porque naquela cidade havia pessoas de várias partes do mundo habitando ali. Então, olha que cidade importante, uma cidade importantíssima. Ela apenas perdia importância para Roma e também para Constantinopla. Então, nós vamos ver aqui, ó. Antioquia era constituída de diversas nacionalidades. Conhecer o costume do, então ali podia dizer que iriam conhecer o costume do mundo todo. Então, não por acaso essa cidade torna-se a segunda capital do cristianismo. Claro, a primeira Jerusalém, e Antioquia se torna a segunda. E a obra ali começou a crescer de tal forma que os apóstolos que sempre estiveram ali em Jerusalém, eles mandam Barnabé àquela cidade para vir, né, o andamento daquela obra e para auxiliar eles. Outro sim, não se deve confundir esta cidade, então não se deve confundir essa cidade de Antioquia, da Síria, né, onde era o grande centro teológico, com uma outra cidade com o mesmo nome, chamada Antioquia da Pisídia, que é citada em Atos capítulo 13, versículo 14. No item 2 aqui, da primeira parte, está dizendo: após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem por toda a Judéia, e também por Samaria, o Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, a Antioquia da Síria. Então, ali, quando mataram Estevão, houve uma grande perseguição. O povo então teve que fugir, e aonde eles iam difundindo e pregando a palavra do Senhor. Mas por quê? Porque o coração deles estava cheio da graça e da presença de Deus. Olha só. Chegando a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia.
o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Então chegou ali aos apóstolos, né? Olha, vocês estão aqui em Jerusalém, os apóstolos que comandavam a igreja, e falaram como estava a obra lá em Antioquia, e então enviaram para lá Barnabé, para que Barnabé então pudesse conferir, confirmar como estava e ajudar aquele povo. Então nessa cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja dos gentios. Então a primeira igreja dos gentios foi ali em Antioquia da Síria. Está escrito aqui em Atos 11, 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela cidade e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então olha a importância desta Olha a importância desta cidade, desse centro teológico, e ali, como eles se reuniam, como eles aprendiam, como eles falavam, viviam Jesus. As pessoas, né, por curiosidade, alguém perguntava: quem é aquele povo? Ah, aquele povo fala do Cristo, eles pregam Cristo, vivem Cristo, e daí vem o apelido cristãos. No item 3 aqui, da primeira parte, uma obra de leigos. Então não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. Olha como que é o trabalhar de Deus, como que Deus é poderoso. E está escrito então, né, capítulo 11, versículo 19, já foi citado: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E é claro, se eles anunciavam aos judeus, se eles anunciavam a palavra de Deus, fora de Jerusalém, é claro que as pessoas de outra nacionalidade, também as pessoas da nacionalidade daquela região e daquele país, eles ouviam também, e o evangelho chegou também já aos gentios, viu? Chegou também já aos gentios. Então, olha como que Deus trabalha de uma forma tão preciosa, né? De uma forma tão preciosa. Então essa notícia chegou a Jerusalém a ponto de os apóstolos enviarem Barnabé para verificar de perto o que estava acontecendo. Barnabé viajou mais de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia, e ao chegar ali, ele se alegra. Ao chegar ali, ele vê que obra maravilhosa Deus está realizando, né, no meio daquele povo. Aleluia! Vamos agora para a parte 2 da nossa lição, com o título Uma Igreja Missionária em Ação. No item 1, havia alguns profetas e doutores. Então esta igreja que reuniu ali em Antioquia, Barnabé, primeiro enviado pelos apóstolos, vê que a obra está maravilhosa, dá-lhe suas orientações, e ele vai até Tarso e busca Paulo, e Paulo congrega com eles ali durante um ano, eles aprendendo, ensinando a palavra, até que o Espírito Santo, né, envia Barnabé e Paulo. Então havia alguns profetas e doutores, ali reunidos ali com eles, aprendendo a palavra. Ou seja, esse dom de profeta e esse dom de doutor, Deus colocou ali sobre a vida deles, porque diz assim lá em Atos capítulo 3, versículo 1, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, então fala os nomes, né? Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, país da África, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, né, que é fariseu e que foi perseguidor da igreja. Então olha a diversidade de pessoas ali, e Deus usando a cada um deles. Por quê? Porque é Deus que dá dons, é Deus que levanta cada um, é Deus que usa nas suas mãos. Então diz, né, a Bíblia é bem clara em dizer, Efésios 4, versículo 11, ele mesmo, quer dizer, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas. O que é profeta aqui? É um dom ministerial, não é o dom de profecia, onde a pessoa levanta, né, e fala ali uma mensagem da parte de Deus. Não, isso que é o dom de profeta, aonde ele ensina, onde ele fala, onde ele prega, e os corações são fortificados. Então tinha ali profetas, doutores, evangelistas, pastores e doutores. Então esse dom de mestre, de doutor, é um dom que nós temos uma carência muito grande hoje
nas igrejas, porque também é pouco ensinado. Como que a pessoa vai buscar uma coisa que também não é ensinado? No item 2, uma liderança servidora. Então nós temos ali, tem ali em Antioquia um exemplo de uma liderança servidora. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras, quer dizer, uma diversidade, sem barreiras raciais ou espirituais. Nós tínhamos lá então Barnabé, nós tínhamos lá então Simeão, que é um africano, nós tínhamos lá Lúcio, que é Cirineu, que é um país também da África. Tínhamos lá Manaém, que é o irmão de criação ou de leite, né, de Herodes, o tetrarca. Esse Herodes aqui, Herodes Antipas, que houve vários Herodes, e esse aqui foi o que mandou matar João Batista. E agora está lá o irmão dele, crente, sendo usado por Deus como profeta, como doutor, como ensinador, como mestre. Veja o trabalhar de Deus. Então, essa profunda comunhão de adoração, oração e serviço na diversidade de pessoas salvas trazia uma convicção de trabalho em favor das multidões não alcançadas na Ásia Menor e da Europa. Como que Deus opera milagres maravilhosos. No item 3, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Quem disse isso? A Bíblia diz lá, ó, disse o Espírito Santo, nesse ambiente de oração, de jejum. Deus manda separar ali, o Espírito Santo manda separar Barnabé e a Saulo. E em seguida, eles foram enviados ao campo missionário. Eles são enviados ao campo missionário. Note que antes de receber a orientação do Espírito Santo, a liderança, né, que estavam ali os profetas e mestres com esse dom, e toda a igreja estava num propósito de jejum e oração. Então eles jejuavam e oravam, e o Espírito Santo disse a eles. Então o Espírito Santo, ele orientou. E agora eles jejuaram e oraram novamente, e o Espírito Santo diz para enviá-los. E então o Espírito Santo, ele dá a estratégia. Eles não oraram para receber orientação, oraram para executar essa orientação. Precisamos da graça de Deus para receber a orientação do Espírito Santo e para executar a orientação do Espírito Santo. Aleluia! Na parte 3 aqui da nossa lição, na parte 3 e última, o título: o serviço de missões. O serviço de missões. No item 1, o início das missões cristãs. Então, na narrativa de Lucas, porque Lucas que escreve Atos Apóstolos, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia com a escolha de Barnabé e Saulo pelo Espírito Santo para uma obra especial. João Marcos, autor do Evangelho, que leva o nome dele, né, que é o livro, que é o Evangelho de Marcos, permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia por Barnabé, que é seu tio, alguns dizem seu tio e na verdade é seu primo, e Paulo, que regressavam de uma missão de socorro a Jerusalém. Então eles regressam e levam também agora João Marcos. Quando partiram para Chipre na sua primeira viagem missionária, levaram João Marcos em sua companhia. Porém, ao chegarem a Perge, na Ásia Menor, Marcos os deixa e regressou para Jerusalém. Houve também um contratempo numa das determinadas viagens, houve um contratempo ali entre Paulo e Barnabé, justamente por causa de João Marcos. Então, nesse inteirinho, o que aconteceu? Barnabé e João Marcos vai para uma região evangelizar e Paulo e Silas vai para outra região evangelizar. E logo mais tarde, Paulo e Barnabé se acertam novamente para trabalharem juntos. Então isso é também um exemplo. Você vê que na obra missionária, no campo missionário, na igreja, às vezes temos contratempo entre um irmão e outro irmão, e era um contratempo talvez de convicções, né? Aonde vai, qual é a prioridade, mas o reino não pode perder. Foi um para um lugar evangelizar, foi outro para outro lugar evangelizar. Claro que manteram, né, sua comunhão, sua fidelidade um para com o outro, orando um pelo outro, porque tem que haver perdão, tem que haver reconciliação, e tempo depois se unem novamente para trabalhar em prol do reino. No item 2, roteiro da viagem e atividades missionárias. No capítulo 13 e 14 de Atos, encontramos diversas localidades. Então vamos encontrar diversas localidades. Aí nós vamos encontrar Chipre, vamos encontrar Antioquia da Pisídia, né, que é uma outra Antioquia. Vamos encontrar Icônio. Também nós vamos encontrar ali localidade de Listra.
Vamos também encontrar ali Derbe. Então, a Bíblia também fala de missões em lugares antigos, lugares novos, até que o regresso deles a Antioquia da Síria. Por quê? Porque eles regressavam sempre ali à sua igreja, a sua igreja mãe, né? Que os enviou para que eles pudessem estar também prestando relatório. Então, Paulo prestava relatório. Então, nós temos que tomar cuidado com, hoje em dia, né, as pessoas se empolgam e acabam dizendo assim pouco, acabam dizendo, olha, eu sou um missionário solo, eu não devo satisfação a nenhuma placa de igreja, nenhuma denominação, eu prego a Jesus. Então tem que tomar um grande cuidado com isso. Às vezes a pessoa tem uma boa intenção no coração, mas perde o foco, né, da palavra do Senhor ali. Muitas vezes, em alguns casos, ou na maioria dos casos, são insubmissos mesmo, vê? Então que Deus tenha compaixão, misericórdia, para que a gente também não venha a fazer desta forma, né? No item 3 aqui da última parte, prestando contas. Ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que os havia recomendado. A despeito das fortes perseguições que sofreram no cumprimento da nobre tarefa missionária, Paulo e a equipe que estava com ele evidenciaram a manifestação do poder de Deus na primeira viagem missionária. Muitos gentios e judeus creram e aceitaram Jesus como Salvador. Muitas igrejas foram fundadas, curas divinas, libertação ocorreram. Então a obra do Espírito Santo foi notória nessa jornada missionária. Assim, o grande legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios. Olha que igreja maravilhosa, que ação maravilhosa através do Espírito Santo. Então aqui podemos aprender algumas lições. Vamos lá, aprendemos algumas lições. Primeira, a ideia de missionários independentes, né, carreira solo, que respondem somente ao Senhor, não é bíblica. Então, muito cuidado com isso. O apóstolo Paulo não deixava de relatar a atividade missionária à sua igreja de origem. Segunda, teremos oposição e obstáculos na obra do Senhor. Então, nós temos que entender isso. Teremos obstáculos, teremos dissabores, né, na obra do Senhor. Sempre haverá as dificuldades, mas também teremos resultados que glorificarão o Senhor. E finalmente, não esqueça de que na obra missionária, quem leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, crê somente que Deus fará obras grandes e maravilhosas. Conclusão, à luz desta lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte de sua rotina. Então a igreja está cumprindo o papel dela quando a rotina de missões. Então, ou ela tem missionários no campo, ou ela ajuda uma obra séria de missões, mas se uma igreja não investe em missões, ela não está cumprindo o ID de Jesus Cristo, que esse ID de Jesus não é apenas na nossa família, na nossa localidade, na nossa comunidade, na nossa cidade, mas é o ID por todo mundo. E há hoje missionários sérios por todo o planeta e preciso das nossas orações, das nossas contribuições. Amém? Vamos para as nossas perguntas. Perguntas de número 1. Como a Antioquia da Síria era conhecida? Era conhecida como uma rainha do Oriente. Lá era mais de 500 mil habitantes, havia pessoas do mundo todo ali, né? Pergunta 2, quem anunciou o evangelho e depois fundou a igreja em Antioquia? Quem foi? Não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos que estavam sendo perseguidos e foram esparramados pelo mundo todo e ali pregaram a palavra do Senhor, consequentemente fundaram a igreja de Antioquia. Pergunta 3, quem eram os líderes da igreja de Antioquia? Era Barnabé, Simeão, que era um africano, Lúcio, Cirineu, que é país da África também, Manaém, que esse aqui é o irmão de criação ou de leite de Herodes, o tetrarca, aquele Herodes Antipas, aquele que mandou matar João Batista. Então ele estava ali como crente, como salvo, como doutor, como sendo um mestre, um ensinador, como sendo um profeta, um anunciador da palavra, e também Saulo, fariseu, ex-perseguidor da igreja. Olha como que havia uma grande diversidade, ou seja, Deus usa quem Ele quer. Pergunta 4, qual a lição podemos aprender em relação ao jejum e à oração? A lição aqui é muito clara, a obra missionária, ela requer um projeto
em qualquer projeto de Deus, ela requer um propósito de jejum e oração para receber orientação do Espírito Santo, também jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo. Pergunta 5: cite uma lição preciosa que podemos aprender com a experiência missionária da igreja de Antioquia. Então a ideia de missionários independentes, né, que não respondem a nenhuma igreja, né, que não devem relatório de satisfação a ninguém, então, que respondem somente ao Senhor, não é bíblica. O apóstolo Paulo não deixava de relatar as atividades missionárias à sua igreja de origem. Então, que Deus nos ajude e nos conserve santo na sua presença e o Senhor Jesus use as nossas vidas para trazer almas para o seu reino. Amém? Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.